Olá! Nosso terceiro encontro do movimento Acontecer nos traz uma perspectiva jurídica sobre as relações de trabalho. A nossa convidada, a professora doutora Valdete Souto Severo, nos convida para uma reflexão muito interessante. O que de fato é efeito da Covid-19 ou o que já é fruto da desfragilização das leis trabalhistas? É um prazer hoje ter conosco a professora doutora Valdete Souto Severo. A doutora Valdete é uma grande referência para todos nós, né? E uma pessoa que é super disputada, está fazendo várias lives, assim, hoje não é a primeira live que ela faz, então é super bom tê-la conosco hoje aqui. E ela é presidenta da Associação de Juízes para a Democracia, também é diretora e professora da FEMARG, da Fundação Escola da Magistratura do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, é doutora em Direito do Trabalho pela USP, também é juíza do trabalho, pós-doutoranda junto ao Programa de Ciências Políticas na URGS, e também é membro da Associação Latino-Americana de Juízes del Trabajo. Então, doutora Valdete, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para que a gente converse hoje, e todos nós estamos super ansiosos para ouvir a sua fala. Pronto. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos e todas, né? É um desafio bem legal estar aqui com vocês. Quando eu não conhecia, confesso, o projeto Acontecer, mas quando recebi o convite, fui tentar me inteirar do que era esse projeto, fiquei assim impressionada e feliz, Fernanda, porque me deu uma esperança, sabe? Renovou a esperança na humanidade, no nosso futuro, no momento em que vou confessar que eu estou precisando, né, de elementos para conseguir ter esperança, porque o quadro é realmente muito adverso. Então eu estou feliz e grata dessa oportunidade de conversar com vocês aqui nesse momento. E vou falar um pouquinho, e acho que o mais legal depois é que a gente tenha debate, né? Que as pessoas possam fazer perguntas, enfim, e até direcionar a fala para aquilo que realmente é mais a curiosidade de quem está participando dessa reunião. Mas quero começar dizendo que, assim, a gente, na verdade, quando fala das relações de trabalho, do mundo de trabalho, a gente tem que compreender que a gente está falando de uma situação no nosso país que não é igual a do que outros países enfrentam, e uma situação que não é determinada pela Covid-19. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, assim, que a pandemia nos encontra já no momento de extrema precarização, de uma descostura muito grande do que são as relações de trabalho, do que são os direitos básicos. Aliás, de uma lógica que é estruturada sob a marca do machismo, do racismo e da concepção da relação de trabalho como quase uma relação de favor, né? Tanto que a gente tem isso até presente na linguagem. O empregador dá emprego, o empregado pede demissão. Quer dizer, a gente tem, então, a relação de trabalho no Brasil, ela já surge com essa marca, seja pelos nossos 400 anos de escravidão institucionalizada, seja pelo fato de nós termos nos tornado um país burocrático, né? Uma nação burocrática antes mesmo de sermos independentes de Portugal, seja por fatores que nos acompanharam. Nós tivemos poucos episódios de democracia no nosso país e muitos episódios de governos autoritários. O fato é a relação de emprego no Brasil, que está na centralidade da sociedade, que é um segundo elemento que eu acho que é essencial de ter em mente. Não existe sociedade capitalista sem relação de trabalho, algo que a Covid-19 nos reafirma, né? Quando o isolamento físico é determinado e é necessário que haja, e as pessoas então param de ir trabalhar, o que a gente vê é um movimento para dizer, oh meu Deus, não é possível, eu não posso ficar sem esse trabalho, eu não posso ficar sem o trabalho da pessoa que limpa a minha casa, eu não posso ficar sem o trabalho da pessoa que toca a minha fábrica. E aí a gente percebe, né, o que era já evidente, mas que não estava presente no nosso discurso, que sem trabalhadoras e trabalhadores não existe movimento social que aconteça, especialmente numa sociedade capitalista de produção. Bom, esse trabalho que está na centralidade, ele sempre foi maltratado. Esse é o meu ponto inicial. Não é a Covid-19, a pandemia, a necessidade de isolamento e toda a fragilização que ela provoca e todo o adoecimento psíquico e físico que ela está trazendo que nos coloca numa situação problemática no que tange ao mundo do trabalho. Nós já vínhamos numa situação problemática.
essa falta de cuidado com a relação de trabalho, de reconhecimento da sua centralidade, que é histórica no nosso Estado, se agrava profundamente nos últimos anos. Então, se a gente pegar só a história recente, o que a gente tem é um período de uma ditadura civil-militar que matou os líderes sindicais e que praticamente neutralizou os direitos trabalhistas, os que não eram cumpridos, não havia represália contra o descumprimento. E aí um processo de abertura democrática que faz surgir uma Constituição cheia de direitos, mas que também é uma Constituição fruto de um processo conciliatório, né, onde não existe uma verdadeira ruptura. Mas depois, se vocês quiserem, a gente fala disso, porque como não é o objeto da fala, eu não vou demorar nessa parte. Mas, enfim, a gente constrói uma Constituição para ter uma sociedade democrática. E democracia significa inclusão social, possibilidade de exercício de direitos e possibilidade de comer, vestir, viver com dignidade. Só que o que acontece é que, desde que a Constituição foi promulgada, já a partir da década de 90, a gente tem uma descultura do direito do trabalho. A década de 90 é uma década que até hoje era considerada a década mais flexibilizante e destrutiva de direitos que a gente já teve até hoje. Claro, agora a nossa década com certeza vai superá-la, mas até então nós tínhamos como uma década de uma destruição dos direitos trabalhistas a década de 90 do século passado. E nós, de uma certa forma, fomos nos habituando a essa retirada de direitos. Só que isso piora muito quando a gente tem a ruptura do pacto democrático mais básico, que é o pacto de respeitar quem é eleito, com o golpe jurídico parlamentar que a gente teve em 2016, e a partir dali, uma retirada de direito, um desmanche de direito muito mais agudo. Então, a gente tem a reforma trabalhista em 2017, que muda mais de 200 artigos da CLT, que traz, por exemplo, para dentro da CLT, a jornada de 12 horas. E eu trago a jornada de 12 horas porque é essa jornada que vai aparecer na medida provisória 927, que é agora, do período da pandemia, que é uma jornada exercida sobretudo pelos profissionais da saúde. Então, vejam, lá já em 2017, sem uma lógica de crise sanitária, a gente introduz na CLT uma regra que é literalmente contrária à Constituição, porque a Constituição diz que o máximo de trabalho por dia são 8 horas, e isso já é muito se a gente pensar, né? 8 horas de trabalho por dia significa 1/3 do nosso dia. Mas aí a gente leva para dentro da CLT 12 horas e naturaliza isso. E, inclusive, discute isso no mundo do trabalho como se não fosse um grande problema. Especialmente para a área da saúde. E faz mais. A reforma diz que é possível trabalhar 12 horas sem intervalo, vendendo o intervalo. O que significa dizer que para a área da saúde é determinar que um ser humano esteja num ambiente hospitalar e por isso num ambiente adoecedor por 12 horas, pela metade do tempo do seu dia, sem a possibilidade de repouso e alimentação. Ou seja, nós já apostávamos no adoecimento dessas pessoas em 2017, quando a reforma trabalhista foi aprovada. A mesma lógica de política pública que aprova a reforma trabalhista vence as eleições de 2018, com um agravante, que é o agravante da questão dos costumes e da postura mais antidemocrática, para dizer o mínimo. Mas, no campo da regulação jurídica dos direitos sociais, a ideia é a mesma. Retirar direitos sociais, reduzir o tamanho do Estado, e esvaziar o conceito de vínculo de emprego, por exemplo, que é um conceito muito caro para a área que eu trabalho, que é o direito do trabalho. Bem, aí a gente chega em 2019 e tem a reforma... Primeiro tem em 2016 uma emenda constitucional que congela gastos sociais por 20 anos. 2017, reforma trabalhista e liberação da terceirização. 2018, a eleição que tivemos. Chega 2019, reforma da Previdência. Reforma da Previdência que também tem um viés que recupera uma lógica da década de 70 do Chile, do Pinochet, e que já comprovou historicamente que é uma lógica absolutamente destrutiva do tecido social, que empobrece as pessoas, que prejudica o acesso não só à saúde, mas também à creche, né? Todo o sistema de seguridade social é afetado. Bem, final de 2019, a gente tem a MP 905, que, de novo, é uma segunda etapa da chamada reforma trabalhista, que vai retirar uma série de direitos, vai mexer de novo na jornada, na remuneração, na participação nos lucros e resultados, vai criar o tal do contrato verde e amarelo, que é um contrato mais precário, com menos direitos do que aqueles que estão na CLT, que já são bem poucos, né? E posso também conversar sobre isso com vocês. Na verdade, no Brasil,
Não há direito trabalhista senão quando o empregador quer que eles existam, porque não há garantia contra despedida, o que significa dizer que nenhum trabalhador ou trabalhadora pode exigir direitos no ambiente de trabalho, porque vocês pensem comigo, tá? 2 fatores. Não há garantia contra despedida sem qualquer motivação e há um desemprego estrutural que atinge mais de 12 milhões de pessoas. Quem tem condição de exigir alguma coisa no ambiente de trabalho? Ninguém. Bem, a MP 905 entra em vigência de uma forma absolutamente incondicional também, no seu modelo, né? Porque o governo não poderia fazer medida provisória sobre uma matéria que não é urgente e relevante. E aí a gente chega em janeiro e começa a notícia da Covid-19 no mundo. E logo ela chega no Brasil. Quando ela chega no Brasil, o que se pensa? Bom, finalmente nós vamos perceber como, de certo modo, percebemos como sociedade que o trabalho é essencial. Que sem trabalhadoras e trabalhadores não há economia que funcione, não há casa que funcione para muita gente, não há como continuar gerindo as coisas mais elementares. Nós precisamos dos profissionais da saúde. A gente conversava até antes de abrir a reunião, né? Que, inclusive, vimos parte da mídia elogiando esses profissionais, batendo palmas, enfim, mostrando edifícios em que as pessoas batem palmas para os profissionais da saúde. Porque sem eles, nós não temos como enfrentar uma pandemia. Veja, mas são esses profissionais da saúde que nós dissemos em 2017 que podem trabalhar 12 horas sem qualquer intervalo num ambiente adoecedor. Bom, então, quando a gente percebe a essencialidade do trabalho, especialmente desses profissionais, dos entregadores, por exemplo, dos motoristas de aplicativo, o primeiro pensamento que se faz, quem lida com o trabalho, é, bom, agora então nós vamos perceber a necessidade de proteção social, que muitos países, inclusive, perceberam. Porque vários países fizeram transferência efetiva de renda, proibiram despedidas. Hoje mesmo eu soube de uma das iniciativas do governo da Itália que foi efetuar o pagamento de vouchers para as famílias que têm pessoas que precisam trabalhar. Esse voucher vai servir para elas poderem pagar alguém para cuidar dos filhos enquanto elas estão trabalhando. E que se for profissional da saúde, o valor é de 1.000 euros para conseguir ter alguém na sua casa. Ou seja, alguns estados liberais, que não questionam a ordem capitalista nem nada, entenderam que uma pandemia exige proteção social. O Brasil não. O que fez o Brasil? Começou a editar medidas que retiram mais direitos dos trabalhadores. Então a gente tem, e não só dos trabalhadores, né? Então a gente tem a MP 927, que vai dizer que os profissionais da saúde, entre outras tantas coisas, vai dizer que profissionais da saúde podem estender a jornada de 12 para 13, 14, 15, 20 horas. E compensar futuramente por folga, quer dizer, eles não vão nem receber por essas horas extras. E que está tudo certo. Vai dizer ainda que quem contrair a Covid-19, isso não é doença laboral, a menos que haja prova de nexo causal. Uma regra que a gente pode até discutir se ela é efetiva, porque basta demonstrar o nexo causal, mas que tem um caráter simbólico muito, assim, pesado, né? Porque assim, o que o governo se preocupou em fazer? Essa mesma medida provisória suspende toda a fiscalização do trabalho no período da pandemia. Ou seja, o governo se preocupou em dizer, isso não é teu direito, tu vai estender a jornada, não vai haver fiscalização, em vez de dar proteção social. Depois vem a MP 936 e vai dizer, é possível reduzir salário e jornada por acordo individual. Aí a coisa fica mais ainda distópica, porque num tempo de isolamento físico necessário como esse, em que a gente já tem, e esse já era o quadro antes da pandemia, 40% da classe trabalhadora trabalhando na informalidade, que são essas pessoas que perderam completamente a capacidade de renda em função do isolamento, para as quais o governo queria dar uma contribuição de R$200. Foi aumentada para R$600 em função da atividade legislativa, por uma lei que foi aprovada e publicada no dia 2 de abril. E a maioria dessas pessoas até hoje não recebeu esses R$600, porque estão travados diante da burocracia estatal para o pagamento dessa ajuda que é absolutamente irrisória, absolutamente incapaz de fazer com que uma família sobreviva com dignidade por um mês. Bom, além disso, na 936 o governo vai dizer reduz salário e jornada proporcionalmente, ou seja, vai tirar desse outro percentual de trabalhadoras e trabalhadores, que são os que têm vínculo de emprego, a possibilidade de pagar as contas. Que é disso que a gente está falando.
A gente não está falando que redução de salário, a gente não está diante de uma realidade que a redução de salário vai fazer com que as pessoas pensem, puxa, então não vou comprar vinho, então vou parar de fazer academia. Não, nós estamos falando de uma realidade em que a maioria absoluta dos trabalhadores e trabalhadoras recebe entre 1 e 3 salários mínimos. E é esse o valor que pode ser reduzido em até 70% pela MP 936. Essas pessoas não vão conseguir pagar aluguel, supermercado, não vão conseguir pagar quem tem plano de saúde, enfim, não vão conseguir pagar despesas ordinárias, o que significa promover o endividamento dessas famílias. Endividamento que a gente sabe a quem serve, né? Serve apenas para as instituições financeiras, porque para quem emprega no Brasil, o endividamento não serve. Bom, aí vem a MP 944 para dizer: vamos auxiliar quem emprega no Brasil. E como é que o governo auxilia quem emprega no Brasil? Concedendo empréstimo subsidiado. O governo vai dizer o seguinte no MP 944: os empregadores que não tiverem como pagar os salários dos seus empregados podem contrair empréstimo bancário. O governo vai subsidiar esse empréstimo para as instituições financeiras e esses valores terão que ser pagos em até 36 meses com juros de 3,75 ao mês. Ou seja, vamos endividar as famílias trabalhadoras e vamos endividar quem realmente emprega no Brasil. O que significa dizer que o Brasil pode até sair do período de pandemia. E digo pode até porque nós não sabemos quanto tempo vai durar e se nós vamos conseguir passar por isso ou não, até porque nós não sabemos realmente quais são as consequências e qual é a capacidade destrutiva desse vírus, que é um vírus novo. A gente não sabe quanto tempo vai levar ou se nós vamos conseguir ter uma vacina para o vírus, por exemplo. Mas a questão principal para quem lida com o mundo do trabalho é: ainda que nós consigamos ultrapassar essa fase mais crítica de enfrentamento de uma doença tão horrorosa, nós vamos sair daqui absolutamente endividados, com uma economia completamente destruída, porque as pessoas não vão ter a mínima capacidade de consumo e esses empregadores que vão estar retomando as atividades não vão ter capital para a produção e nem condição de pagamento dessa dívida que vão ter que contrair se quiserem manter as empresas funcionando. Então, assim, é muito grave. É por isso que tem alguns autores até, algumas pessoas do mundo ligadas ao mundo do trabalho falando que isso é prática de necropolítica, ou seja, de uma política que aposta na eliminação das pessoas. Mas aqui, no caso, aposta inclusive na eliminação das possibilidades de desenvolvimento de uma economia nacional, o que é extremamente grave e acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer para conseguir compreender quais são os objetivos de quem assim atua. Porque todos sairemos prejudicados de uma tal lógica. E tudo isso, vejam, tudo isso dentro de uma realidade de uma doença invisível que nós carregamos nos nossos corpos, que tem um potencial de causar um adoecimento psíquico que é extraordinário, porque essa doença nos confina. E ao nos confinar, nos retira algo que é essencial para a gente viver bem, que é o espaço público, que é enxergar o outro, mas não é enxergar o outro nas telinhas, é tocar no outro, é sentir o cheiro do outro, é estar em um ambiente em que existam outras pessoas. Então, isso por si só já é um fator de adoecimento. Agora, a gente somando esse fator de adoecimento ao adoecimento que causa, não saber se eu vou ter condições de comprar comida para os meus filhos na semana seguinte, ou se eu vou ter condições de pagar o salário dos meus empregados, vocês imaginem, sob a perspectiva social, o que isso pode causar. Então, o mundo do trabalho está sob um desafio, talvez o maior desafio que ele já tenha vivido até hoje. O quadro que eu estou trazendo para vocês é um quadro, vocês estão vendo, né, super adverso, e que pode dar uma sensação de que não tem o que fazer. Mas, por outro lado, quer me parecer que também este quadro tão adverso nos dá a oportunidade de repensar coisas que até hoje nós não tínhamos, pelo menos nós, né, essa geração que aí está ocupando a Terra neste momento, ainda não tinha se defrontado, não tinha parado para perceber. Que é justamente isso. Nós não sairemos iguais desse momento que nós estamos vivendo. Então, nós temos uma escolha radical a ser feita. E essa escolha passa pela forma como a gente vai gerir as relações de trabalho. A escolha radical é como nós seremos, a partir da pandemia, de que forma nós vamos lidar com as nossas relações de consumo, com as nossas relações pessoais. Porque não vai dar simplesmente, gente, para dizer, passou o período de isolamento, volta tudo como era antes. Não tem volta ao que era antes.
Não tem volta ao que era antes, pelo trauma e pelo adoecimento e por todas as circunstâncias que a Covid-19 causa em todos nós, e não tem volta porque o consumo e a forma como a gente estava lidando com as relações de trabalho até o momento da pandemia são insustentáveis. E se a gente estava com dificuldade de enxergar isso, porque tem muita gente dizendo isso há muito tempo. Olha só, esse sistema é autofágico, esse sistema não se sustenta por muito tempo, esse sistema destrói a natureza, esse sistema produz miséria. Bom, se a gente estava com dificuldade de entender a gravidade disso, a pandemia vem para acelerar esse processo e demonstrar que ou a gente muda radicalmente a forma de produzir, a forma de consumir e a forma de gerir relações de trabalho, ou nós daqui a pouco vamos nos defrontar com algum outro desafio, talvez até maior que a Covid-19, e talvez do qual nós não saiamos. Então, o que está em jogo, na verdade, é a possibilidade de futuro da raça humana na Terra. Eu tenho insistido nisso e acho que tudo bem, pode parecer que é meio dramático, catastrófico e tal, mas acho que assim, ou a gente percebe isso, ou a nossa conversa vai ficar uma conversa sem sentido, porque nós não vamos perceber a gravidade. Eu estava num debate ontem com o Alisson Mascaro, que é um professor de filosofia da USP, e ele dizia: a gente está na primeira fase do adoecimento psíquico, social, diante do nosso sistema, que é a fase da negação. A gente está achando que vai passar pela Covid-19 e voltar ao que nós tínhamos antes. Aí ele dizia: mas quando nós entendermos e chegarmos na segunda fase do adoecimento, que é compreender a gravidade da doença, talvez já seja tarde para enfrentar as consequências desse adoecimento. E acho que é essa a nossa tarefa, a tarefa de debates como esse, a nossa tarefa, inclusive a nossa tarefa histórica. No meu caso, que lido com o direito do trabalho, é repensar a importância e a forma como a gente aplica o direito do trabalho e compreender que não dá mais, por exemplo, para deixar motoristas de aplicativo à margem da legislação social, para apostar numa ideia falsa de empreendedorismo que está deixando as pessoas completamente desamparadas em caso de adoecimento ou em caso de suspensão de atividades como essa imposta pela pandemia. Fernanda, acho que para a primeira etapa era isso. Eu nem sei quanto tempo que eu fiquei falando, mas enfim, acho que o pessoal já cansou até de ouvir. E aí agora eu quero então te devolver a bola para a gente poder passar talvez para uma parte de debate, né? Muito obrigada, nossa, excelente, assim, e vem ao encontro muito do que nós temos falado desde o primeiro movimento que a gente está tecendo, né, doutora? Então, assim, pessoal, quem tiver perguntas, dúvidas, pode encaminhar no chat, pode pedir a fala, e antes, assim, de a gente começar efetivamente as perguntas, doutora, sua fala me lembra muito, assim, que desde todo o início dos nossos encontros, a gente vem falando muito sobre essa questão da precarização das relações de trabalho em diferentes perspectivas, tanto na perspectiva comunicacional, da psicologia, agora do direito, e algo que tem chamado muito atenção, e antes a gente conversava, uma inquietação constante, é com relação a essa lógica delivery, né? Essa lógica da uberização mesmo. Então, assim, é uma lógica que, pelo menos na nossa perspectiva, ela vai produzindo muita indiferença, total exploração e abandono do trabalhador efetivamente. Então, principalmente no delivery, né, por exemplo, a gente vê muitos discursos de empresas que vão relacionar a cultura organizacional, seus valores, seus propósitos, e vão assumir efetivamente um papel como se fosse muito construtivo nas próprias relações de trabalho que elas estão tecendo ali. Mas, quando a gente vai analisar de fato, a gente acaba se questionando e percebendo efetivamente, se questionando sobre que condições as pessoas que vão efetuar essa estrutura, os entregadores, no caso do delivery, por exemplo, como que eles se encontram, né? Em que condições, né? Essas empresas que se apresentam como inovadoras, como é que elas tratam efetivamente esses trabalhadores, né? Então, assim, a gente percebe um verdadeiro açoitamento, um desamparo muito grande. Então, assim, como que a senhora percebe que seja possível a gente utilizar dessas inovações, enfim, que estão cada vez mais intensificadas, para que a gente possa efetivamente ampliar a qualidade de vida das pessoas, sem que para isso a gente precise se manter em uma lógica de exploração total. Agora eu tirei. É ótimo o teu questionamento, Fernanda, porque assim, na verdade, a culpa não é da tecnologia, né? Eu participo de muitos debates que as pessoas ficam dizendo as novas tecnologias, aumenta a exploração, o caso das plataformas digitais. Na realidade, é uma escolha
que nós fazemos. Uma escolha política no sentido de que é uma escolha de vida entre os outros, né? De vida pública. Nós fazemos uma escolha de precarizar a vida dessas pessoas em lugar de protegê-las. Porque, na realidade, se tu olhares para a questão, por exemplo, do motorista de aplicativo, todas as condições clássicas de um vínculo de emprego, e, portanto, todas as condições que determinam proteção social estão presentes. Nós é que interpretamos de modo a permitir que uma empresa, né, como é o caso da Uber, mas tem tantas outras, explore força de trabalho, aufira lucro com isso e fique na invisibilidade como se ela não fosse ali a tomadora, a utilizadora ou a empregadora da força de trabalho. Acho que a diferença nessas escolhas e, portanto, a reivindicação de um espaço público em que o trabalho por conta alheia seja protegido passa por reconhecer algo que todo mundo sabe, porque desde que a gente, assim, ingressa na vida, sei lá, racional, na vida adulta, a gente percebe que as pessoas ao nosso redor trabalham para sobreviver. Então, a gente sabe disso intuitivamente, mas é algo que não vem muito no discurso, que é o fato de que numa sociedade capitalista, trabalho é obrigatório. Para a maioria absoluta das pessoas, trabalhar não é uma escolha. Alguns privilegiados podem escolher onde trabalham. E mesmo esses privilegiados dificilmente poderão escolher a quantidade de trabalho que realizarão. Porque a maioria das pessoas trabalhará aonde será possível, porque o trabalho na sociedade capitalista, isso o Marx já dizia, né? O trabalho na sociedade capitalista é apenas o meio para conseguir comer, vestir, morar. Vejam, se isso é verdade, Fernanda, o trabalho está na centralidade das relações sociais, a proteção ao trabalho é condição para ter uma sociedade em que vale a pena viver. Então, talvez a gente tenha que resgatar esse discurso, essa conversa. Todas as pessoas que vocês conhecem, que são na nossa realidade, precisam trabalhar para sobreviver. O trabalho não é uma escolha, o trabalho é uma obrigação. Ele nos realiza como sujeitos, ele nos torna sujeitos melhores, a gente gosta do que a gente faz, eu adoro o que eu faço, mas eu não tenho a escolha de não trabalhar, porque se eu não trabalhar e não tiver o salário no final do mês, eu não tenho como morar, comer, vestir. Então, se isso é verdade, nenhuma relação social precisa de mais proteção, de mais cuidado do Estado do que a relação de trabalho. Porque a maioria das pessoas terá que trabalhar e isso será condição de sobrevivência. Bom, quando a gente começa a fazer esse discurso, a gente já tem que mudar toda a base da nossa forma de gestão social, a começar pelo ensino jurídico. O ensino jurídico relega o direito do trabalho a uma cadeira, 2 no máximo, enquanto a gente passa 5, 6 anos estudando direito civil, né? O direito das relações entre iguais. A gente sabe por que isso acontece, mas a gente precisa mudar isso, porque as pessoas precisam enxergar. As escolas, por exemplo, têm que incluir no seu currículo os direitos básicos de quem trabalha. A criança tem que crescer sabendo que ela está crescendo numa sociedade em que ela será obrigada a trabalhar para poder sobreviver e que é por isso que o Estado tem que, sim, garantir direitos mínimos, porque ela vai passar a maior parte do tempo de vida adulta dela dentro do ambiente de trabalho. Então, ela não pode morrer trabalhando, ela não pode adoecer trabalhando, então tem que ter um ambiente saudável, tem que ter limitação no tempo de trabalho. Os direitos trabalhistas não são revolucionários, mas eles são essenciais para a gente conseguir ter uma vida que vale a pena em uma sociedade em que trabalhar não é uma escolha. Trabalhar por conta alheia não é uma escolha. Agora a Fernanda esqueceu de tirar o silencioso. Aqui, já voltei. A Fale aqui, a Ali da Fale, que é uma consultoria, ela replicou uma fala sua, doutora, e disse: ótimo ponto, não tem volta ao que era antes, pelo trauma e pelo adoecimento, e pelo consumo e forma como estávamos lidando com as relações de trabalho antes da pandemia, que são insustentáveis. A Sabrina aqui diz: há empregadores que estão fazendo acordo com funcionários, negociando os 40% de FGTS na rescisão, dizendo aos empregados que após a pandemia passar, voltarão a contratá-lo. Vem uma pergunta aqui. Segundo o IBGE, os estudos do economista Márcio Postman, vem ocorrendo uma diminuição forte de trabalhadores com vínculo empregatício e aumento exponencial de trabalhadores informais e empreendedores. De uma certa forma, isso vai minando o direito do trabalho, as instituições de direito do trabalho, etc. O direito do trabalho vai sobreviver? Vai vencer?
Não sei, é só veremos, só vivemos, né? Não tem como saber. Mas o que eu posso dizer, né, respondendo essa pergunta, é que esse é um processo que vem já há bastante tempo no Brasil. Eu disse antes para vocês, né? 40% da classe trabalhadora já está na informalidade e o empreendedorismo essa falsa ideia de que a gente vai ter sucesso sendo, né, o empreendedor de si mesmo, tem há muito tempo, né? Tem uma revista chamada Você S.A. Quer dizer, não tem nada mais emblemático do que é a política de estímulo ao empreendedorismo do que o nome dessa revista. Claro, o que acontece? Que um período como esse que a gente está vivendo agora revela com mais clareza a fragilidade desses empreendedores, né? Pessoas que não conseguem sobreviver uma semana. Que empreendedor é esse? Que tem lá a sua sala para fazer unha e se considera, e é MEI, né? Então se considera empreendedora e tal, e geralmente é uma mulher. E aí acontece o isolamento físico, não tem como sobreviver uma semana. Por quê? Porque depende do trabalho que realiza para poder colocar comida na mesa. Então, eu acho que o direito do trabalho tem condições plenas de sobreviver. Acho que o direito do trabalho é uma necessidade para o sistema capitalista. Não existe direito do trabalho fora do sistema capitalista e não existe sistema capitalista sem direito do trabalho. Porque ao mesmo tempo em que ele dá essa condição de cidadania para quem trabalha, ele também acomoda as tensões, ele também permite a reprodução da força de trabalho. Então, o direito do trabalho vai sobreviver se a sociedade capitalista sobreviver. E aí, se a gente conseguir construir um novo modelo de sociedade, bom, aí a gente não vai nem precisar do direito do trabalho e talvez a gente até viva numa realidade melhor do que a de hoje. Doutora Renata, ela encaminhou uma pergunta, ela trouxe uma consideração e uma pergunta. Acredito que o vírus vem colocar luz sobre a doença social que nos acomete neste momento. Como podemos aproveitar essa luz para efetivamente desenvolvermos as relações de trabalho baseadas em princípios de justiça e não de exploração, como vem acontecendo cada vez mais travestidos por retóricas de humanização? Que pergunta boa, né? Bom, assim, no sistema capitalista não tem relação de trabalho sem exploração. Então nós estaremos falando de outro modelo de sociedade. Então eu vou insistir, acho que ela tem toda a razão na pergunta. A pandemia está nos dando a oportunidade, inclusive, de reconhecer o esgotamento do modelo de convívio social que nós temos hoje e a urgente necessidade de construção de um novo modelo de convívio social. Nesse horizonte, tudo bem, só que isso é uma empreitada, né? Eu estou falando aqui de MP que retira direito à limitação de jornada, e pensar um novo modelo de organização social é uma empreitada que certamente não vai acontecer daqui a pouco, né? Num momento histórico muito breve. Então, nós precisamos muito do direito do trabalho. E aí, o que nós podemos, me parece, é construir um direito do trabalho que seja mais fiel à sua gênese. Porque o direito do trabalho surge no tempo histórico exatamente como para promover uma certa mudança na função do direito, a partir do reconhecimento de que esse sistema, que é o sistema capitalista, precisa de contenções. E precisa de contenções para ele se reproduzir enquanto sistema, porque se a gente olhar a história é exatamente isso, né, Fernanda? Assim, a gente teve um período de vale tudo, de acordos individuais e todos são iguais perante a lei, está tudo certo, e as relações de trabalho eram tratadas por códigos civis, e o que resultou desse período foi um adoecimento tão grande, um número tão grande de pessoas que morreram muito jovens por exaustão ou por acidentes de trabalho. E uma precarização que impediu o consumo a tal ponto, e uma revolta organizada dos trabalhadores, então tem todos esses fatores junto, né? A tal ponto que o próprio sistema se deu conta. O direito do trabalho não surge porque alguém um dia pensou, puxa, que droga essa gente aí trabalhando 14 horas a partir dos 5 anos de idade. Não, tá legal, vamos fixar em 18, em 16 anos, vamos deixar a criança trabalhar, afinal a criança tem que estar na escola. Não foi assim. O que aconteceu foi, essas crianças que começavam a trabalhar com 5 anos de idade morriam com 20, ou perdiam uma perna, um braço com 15, 16, e portanto não eram mais força de trabalho. Essas pessoas que estavam nessa condição de trabalho começaram a se organizar e a brigar por ter mais direitos. Então, houve uma necessidade de criação de direitos trabalhistas. O que me parece que a gente precisa agora é resgatar. Como a gente está num ponto em que está quase cedendo de novo ao século XVIII, o que a gente precisa fazer é resgatar essa razão
genética, né, essa razão histórica de construção do direito do trabalho, para aplicá-lo com fidelidade a essa razão histórica de existência. Inclusive, para a gente conseguir construir uma possibilidade de vida para a maioria das pessoas que permita pensar alternativas à sociedade que a gente tem. Porque eu até mencionei ontem, não me lembro em qual encontro, mas tem um poema do Brecht que eu gosto muito e que eu nunca lembro exatamente como é escrito, mas eu lembro que o que ele diz, em resumo, é assim: que ninguém gosta de falar de fome, mas quem sente fome não consegue falar de outra coisa. Então, é isso. Para a gente poder construir racionalidades diferentes de convívio social, a gente precisa de um direito de trabalho efetivo. E isso significa redução de jornada de trabalho, salário decente, ambiente saudável, coisas assim que são básicas, elementares, mas que hoje estão completamente desrespeitadas. Perfeito. A Gabriela fez uma consideração aqui que vai muito ao encontro disso, e desses questionamentos que a gente tem trazido aqui, são muitos questionamentos que norteiam toda essa atividade desse movimento que a gente está fazendo, né? De tentar encontrar construções, tentar desenvolver construções coletivas efetivamente. O Fernando diz que ontem o presidente da Caixa Econômica Federal falou em uma coletiva de imprensa que foram surpreendidos pelo alto número de trabalhadores informais que se inscreveram para receber o benefício. Isso mostra um desconhecimento total da população e como estão atuando em termos de trabalho. Que possibilidades seriam possíveis para criar um acompanhamento sobre o retrato mais próximo do real? Eu não sei se eu entendi bem qual acompanhamento que ele fala, em termos de proteção social, o quê? Fernando, queres falar? Tudo bom, doutora Valdete? Aqui. Ontem, na coletiva, ele declarou, né, que eles tinham se programado financeiramente para atender um número X, né, de trabalhadores informais, tá? E quando, na realidade, veio um número muito acima, né, porque eles não estavam prevendo a quantidade de pessoas que se enquadrariam nessas condições, nesses critérios, né? Então, nesse quesito que eu questiono, né, se existe alguma possibilidade de poder criar uma sistemática para ter um acompanhamento melhor sobre a situação, né, de trabalho da população. Eles, na verdade, têm esse acompanhamento, né? E, assim, os principais sistemas de controle do número de pessoas desalentadas, do número de pessoas desempregadas, do número de pessoas que trabalham na informalidade, foram sucateados nos últimos anos. O próprio sistema que agora está entregando esse valor, ou que tem que gerir a burocracia para a entrega desse auxílio para as pessoas, que é a Dataprev, foi absolutamente sucateado e teve um anúncio de privatização que só parou em função da pandemia que começou. Então, na verdade, esse discurso é absolutamente falso, por duas razões. Primeiro, porque eles sabem que existem dados que demonstram a quantidade de pessoas, então essa coisa de dizer, não sabia que era tanta gente que passava fome. Bom, nós temos um presidente que há pouco tempo falou que não tem fome no Brasil, né? Então, talvez ele realmente não soubesse nada. Mas ele tem acesso a esses dados. E o segundo problema da falsidade desse argumento é: se o governo não tem condições financeiras de alcançar R$600 para esse número de pessoas que precisa, o governo sabe o que fazer para obter dinheiro para isso. Se ele não sabe, várias entidades civis e movimentos sociais já fizeram manifestos. Eu mesmo participei da produção de um que tinha 37 sugestões para o governo. A MP 936, essa que diz que pode reduzir salário, segundo o Diese, ela vai implicar uma renúncia fiscal de 10,6 bilhões de reais, conforme for a aderência à redução de salário. Por quê? Porque a MP diz que reduz o salário e que o resto o empregador paga como indenização. E aí essa indenização não vai reverter para os cofres públicos. Tem 2 projetos de lei tramitando para criar o imposto sobre grandes fortunas. Inclusive projetos de lei super tímidos, assim, projetos de lei que deveriam dar vergonha para a gente, porque tributam de forma muito pequena as grandes fortunas. Mas eles estão lá, é só o parlamento se mexer. Quer dizer, se o governo estivesse preocupado realmente com falta de verba para atender a população em desespero,
estaria mandando um recado para o Congresso Nacional para aprovação ou estaria fazendo uma medida provisória para taxar grandes fortunas, como fez para retirar direitos de trabalhador. E não estaria preocupado em converter em lei a MP 905, que também só retira direitos de trabalhador. Existe projeto para taxar helicóptero, lancha, jet ski, templo religioso, que não são taxados, não tem nenhum imposto para esses bens. Isso já versaria ao Estado dinheiro suficiente para esse pagamento. Além disso, a gente tem as instituições financeiras que lucraram bilhões de reais em 2019, enquanto toda a classe trabalhadora e os pequenos empresários perdiam dinheiro no Brasil. Quer dizer, enquanto todo mundo perdia dinheiro no Brasil, quem realmente produz, quem realmente vive do trabalho, perdia dinheiro no Brasil durante o ano de 2019, as instituições financeiras lucraram bilhões de reais. O governo poderia exigir que elas devolvam uma parte desse lucro para efetuar o pagamento desse valor emergencial, que inclusive deveria ser muito mais alto, porque vocês devem saber disso, né? Pelo Diese, o salário mínimo que seria suficiente para manter uma vida com mínima dignidade, de comer, vestir, dormir, para uma família de 4 pessoas no Brasil, em março de 2020, passa de R$ 4.600. O nosso salário mínimo é de R$ 1.045 e a ajuda do governo que não chega nas mãos das pessoas, aliás, Fernando, a maioria das pessoas, as pessoas que eu conheço e que eu estou mais ou menos em contato, monitorando para saber como elas estão, porque estão absolutamente sem condição de sobrevivência. Todas as que se enquadram no benefício emergencial, nenhuma delas recebeu até agora. Então o governo está se queixando, mas nem pagou aquele número de pessoas que ele achava que estavam ali na fila dos desesperados. Doutora, tem uma pergunta aqui, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui bem importante sobre os sindicatos, né? O papel que o sindicato exerce nessas relações de capital e trabalho. E ele diz: os sindicatos têm papel fundamental nas relações capital e trabalho, contudo, estão em um momento de execração por empregadores, pela mídia, pelo capital e, inclusive, pelos próprios trabalhadores. Como a senhora acha que eles podem virar o jogo? Nesse momento de destruição essa é uma pergunta... como os trabalhadores vão se mobilizar? Pois é, essa é uma pergunta super complexa, né? Que exigiria outras, sei lá quantas horas de conversa, porque, na verdade, a gente vem num movimento de ataque ao movimento sindical também de vários anos, né? Um ataque, uma destruição do movimento sindical, melhor dizendo, que tem um caráter histórico, né? Todos os períodos de autoritarismo que nós passamos foram marcados pela perseguição e morte dos principais líderes sindicais. Tem um período de acomodação e de assimilação na institucionalidade, que são os períodos de governo ditos de esquerda, que, na verdade, trouxeram o movimento sindical para dentro de comitês, de conselhos e acabaram, de um certo modo, contribuindo para que houvesse um distanciamento entre a base e os dirigentes sindicais. E tem um momento de ataque assim absolutamente declarado, né, que está emblematicamente representado pela reforma trabalhista de 2017, que retira o custeio dos sindicatos, mas não faz só isso, retira o custeio dos sindicatos, retira os sindicatos no momento da despedida dos trabalhadores, tem previsão lá para retirar direitos no 611 lá, A e B. Tem várias previsões de alterações contratuais que podem ser feitas à revelia da presença do sindicato. E isso agora continua. A MP 936 diz que esse acordo aí para reduzir salário pode ser feito individualmente. Ou seja, uma vez mais, retira os sindicatos da jogada. Então, é verdade, o quadro é super adverso. A questão é, o direito do trabalho surge da união da classe trabalhadora em um momento em que crianças trabalhavam, em que as jornadas não tinham limitação e em que não havia sindicato. A própria origem do sindicato no Brasil, que é das associações de resistência, olha que legal. As primeiras associações de resistência no Brasil são do período em que a escravidão ainda era institucionalizada. E aí elas uniam trabalhadores libertos, a maioria deles de serviços, né, que já existiam, padeiros, tipógrafos, e trabalhadores escravizados, e uniam a luta por melhores condições de trabalho à luta contra a escravidão. Então, o que eu quero dizer com isso é que a união coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras, eu não sei se vai continuar tendo um sindicato, não sei se os sindicatos que hoje existem vão conseguir dar a volta ou não, mas o movimento coletivo de resistência da classe trabalhadora surge independentemente da vontade estatal.
Então, o que eu quero dizer é, por mais que o governo asfixie os sindicatos, existe sempre, enquanto houver exploração, um espaço para a construção coletiva da resistência, que hoje talvez esteja sendo mais exercido pelos movimentos sociais. Embora eu deva dizer, Fernanda, que existem vários sindicatos combativos que estão conseguindo se reinventar e que estão repensando questões que são fundamentais de serem repensadas agora. Talvez seja uma resposta assim, mais imediata para a pergunta deles, assim, o que sindicatos então podem fazer, né? Que é, por exemplo, tentar ultrapassar a ideia de categoria, né, de defesa de uma categoria e compreender o sindicato como um espaço de defesa da classe trabalhadora, o que significa dizer chamar os desempregados, chamar os terceirizados, chamar pessoas que estão no mesmo ambiente, que, portanto, se reconhecem na luta, mas que, pela lógica formal dos sindicatos, hoje estariam em categorias diferentes e, portanto, não seriam representados pelas mesmas entidades sindicais. E tentar novas formas de luta. Veja, se a gente está num mundo em que o espaço virtual é o único que nos cabe, porque somos obrigados a um isolamento físico que é necessário para a nossa sobrevivência, talvez o movimento coletivo da classe trabalhadora, os sindicatos, devam pensar em estratégias de resistência que afetem os espaços virtuais. Então, acho que existem saídas, elas não são fáceis, até porque quando está diante do esgotamento de um modelo, né, e talvez a gente esteja diante do esgotamento do modelo sindicato, a gente fica naquele momento que a psicanálise chama mesmo de momento de crise, né? Quando o que a gente tem já não serve, mas o novo ainda não foi construído. E aí a gente tem a angústia, mas o novo está sempre em construção. Então, o que eu tenho para dizer como resposta a essa pergunta é que existem saídas para os sindicatos, que inclusive já estão sendo pensadas e construídas, e que existe todo um movimento coletivo que prescinde da regulação estatal e que não tem como o Estado abafar completamente. Perfeito. O Rodolfo disse que quer falar o microfone, mas antes dele falar, doutora, nós recebemos aqui uma pergunta de uma pessoa que se identificou como Chapolin Colorado. E eu vou colocar a questão que ele trouxe para a senhora nos dizer o que a senhora acha. Ele diz: e no sistema socialista comunista não existe exploração do trabalho, do trabalhador? O Estado não detém e determina a economia? O Estado detém os meios de produção e faz deles o que bem quer. O que falar da China comunista? Lá não existe direito do trabalho, locais insalubres e afins. O número de informais se dá devido ao grande número de desempregados da crise econômica que o Brasil se instalou devido a anos de corrupção, desmandos políticos e benefício dos amigos do rei. Existe fome no país? Os governos anteriores não tiraram milhões da miséria? O que a senhora acha disso, doutora? Eu acho que essa pergunta também implica um tempo assim bem maior de debate. Eu vou tentar assim dar umas pinceladas, mas porque ele tocou em várias questões que são centrais, né? Por exemplo, ele tocou na questão do que a gente compreende como comunismo, que na verdade não é comunismo, né? Isso já foi revisitado há muito tempo por quem faz uma leitura mais crítica da história. Aliás, perguntaram para o Bolsonaro quando ele foi à China, né? Você, a China é comunista, tu tá aqui. Ele disse, não, a China é capitalista. Aí todo mundo, meu Deus, ele não sabe que a China é comunista. Não, talvez ele saiba melhor do que nós estamos lá diante de um capitalismo de Estado e não de um verdadeiro modelo comunista de sociedade. Mas tem um outro lado, que é o fato de que as experiências práticas comunistas levaram a governos autoritários que exploraram ainda mais os trabalhadores e que determinaram um empobrecimento da população. E aí a pergunta, né, o interlocutor, me parece que é um pouquinho crítico, né, a esses modelos, tem toda a razão. Então a gente precisava assim, discutir com mais profundidade isso. Todos eles geram exploração. Claro, quando eu falo aqui, eu falo do sistema capitalista porque é o que nós temos no Brasil. Quando eu falo num novo modelo de sociedade, eu não estou pensando no modelo de sociedade já experimentado e já falido. Eu estou pensando uma nova forma de viver em sociedade. Uma forma que terá que ser construída e que, portanto, não vai seguir cartilhas pré-determinadas de sociedades totalitárias, por exemplo, se foi a impressão que eu dei. E sobre a corrupção, veja, é outro tema que tem que ter um debate de, sei lá, no mínimo 2 horas para compreender, porque a corrupção é central no capitalismo. E tem que ser combatida,
que fique muito claro, mas ela é estrutural e estruturante das relações sociais numa sociedade capitalista. E não estou dizendo que não seja em outras sociedades. A corrupção foi um problema grave, por exemplo, na União Soviética, em alguns períodos e por determinadas razões, porque o Estado virou um Estado burocrático e a burocracia, de um certo modo, estimula práticas de corrupção. Mas a corrupção não acontece só no Estado, né? Então, Fernanda, para não me alongar, porque não é o nosso tema aqui hoje, eu só quero dizer o seguinte, que quando a gente pensa em corrupção, a gente pode fazer um exercício. Em vez de pensar na corrupção do Estado ou dos governos que foram corruptos, e aí eu desafiaria, né, alguém a apontar um governo que não tenha sido corrupto, mas enfim, quando a gente pensa nisso, o exercício que eu proponho é o seguinte, vamos pensar então na corrupção que existe nas relações privadas, ou no que é corrupção na nossa vida privada. Porque é corrupção também não recolher imposto, por exemplo, né? Porque eu sou um profissional liberal. É corrupção também querer preferência, por exemplo, num atendimento hospitalar, porque eu acredito que o meu plano de saúde é melhor do que o atendimento do SUS, então eu tenho direito ao respirador e quem está do meu lado não tem. São práticas de corrupção. Essas práticas de corrupção são absolutamente toleradas dentro da lógica social que a gente convive. Então, tem que combater a corrupção? Sim, eu também acho que tem. Acho que a corrupção é um dos fatores que talvez nos atrapalhe muito como sociedade, mas é um outro discurso e é um discurso que vai passar necessariamente por uma reformulação de práticas cotidianas sobre as quais a gente nem para pensar ou problematiza. Passar na frente numa fila é uma prática de corrupção. Achar que eu posso dizer que porque eu tenho uma condição especial em relação aos outros, eu posso passar na frente dos outros, ou ultrapassar alguém no trânsito de forma errada, é uma forma de corromper a regra do jogo. E nesse sentido é uma forma de corrupção. Então, esse é um assunto assim para um outro momento. Enfim, só que eu não podia deixar de dizer isso. Perfeito. E fundamental essa sua contribuição, né, a sua resposta. Rodolfo, queres falar? Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Valdete. Acho que eu pedi a voz aqui para a gente também tentar aproximar e ter um contato mais humano do que só escrito. Mas, sendo bem objetivo, você havia falado sobre a questão dos aplicativos de entrega, enfim, da uberização, digamos, né? E a senhora havia comentado aqui sobre a questão de que realmente as relações de trabalho, da forma como estavam sendo tratadas, a pandemia vem assim para dar um choque na gente. Mas eu queria recordar, e acredito que a senhora tenha visto, e muitos aqui deveriam ter visto, aquela emblemática foto em janeiro de um parceiro do RAP em BH no meio da enchente para fazer uma entrega. E não sei se algo com ele que tutela social teria, né? A RAP seria responsável. Enfim, dessa região conhecer o vínculo de um parceiro com o RAP. E, enfim, fato é que a digitalização, a modernização, ela está aí, ela está posta. E a minha pergunta seria, considerando o que tem hoje no direito do trabalho, em relação à caracterização do vínculo de emprego e, por consequência, de direitos, se existiria uma possibilidade de construir um modelo contratual para esses tipos de relações, onde eu possa garantir um mínimo de direitos sociais a esses parceiros, né? Mas também possa olhar para o que eles alegam. Aqui a pessoa é autônoma, aqui ela não fica o dia inteiro, ela trabalha on demand ou por demanda, a gente está modernizando, né? Mas ainda assim, embora discorde, eu pergunto diretamente se existiria essa possibilidade de pensar uma tutela mínima para esses parceiros, ou, digamos, trabalhadores que estão trabalhando, para que eles possam ter o mínimo de acesso a benefícios ou o mínimo de tutela. E o segundo ponto, apenas trazendo e compartilhando com todos aqui, eu fiz um atendimento recente por Hereby, um cliente que está em Paris, e ele me comentou que o Zoom na Europa está dando muito problema, seja por questões de privacidade, seja por questões de empresas, empregadores, estarem monitorando a tela do Zoom, a minimização da tela do Zoom,
parece que a plataforma tem a possibilidade de você fazer essa leitura, se você minimiza e vai fazer outras coisas que não o trabalho, né? Então, num contexto pós-pandemia, isso seria uma forma de monitoramento e até, digamos, adoecimento mental, porque a pessoa já vai ficar preocupada em, não, eu tenho que ficar sentada aqui, né, na frente do computador, sabendo que tem alguém monitorando se realmente no meu teletrabalho eu estou trabalhando. Enfim, eu pensei em formular uma pergunta sobre isso, mas não consegui. Trago esse contexto que foi me relatado e deixo essa pergunta. Então, boa noite aí. Muito bom, Rodolfo. Bom, começando pela primeira, tutela social para quem trabalha fazendo entrega, ou se chama CLT, que é uma regra, uma lei que precisa ser atualizada em algumas coisas, é verdade. Aliás, nem a reforma, nem as MPs depois dela atualizaram aquilo que precisava ser atualizado. Por exemplo, não faz mais nenhum sentido depois da Constituição de 88 ter classes de trabalhadores que não têm regulação do tempo de trabalho. Então, isso é uma regra que tem que ser atualizada mesmo. Todo mundo tem que ter controle de jornada. Sobretudo o teletrabalhador. Porque o teletrabalhador pode ser fiscalizado, né? E aí eu já faço o gancho com a tua segunda colocação. Se ele pode ser monitorado, então é porque o empregador pode, nós sabemos que pode, né? Que nós já temos mecanismos para isso, controlar e limitar o tempo de trabalho. Mas a reforma trabalhista fez o quê? Disse que o teletrabalhador está dentro lá das hipóteses em que não há regulação de trabalho. E aí, veja só, hoje uma colega minha perguntava, se o teletrabalhador não pode ter regulação de horário, como que fica aplicar a MP 936 para ele reduzir? Porque daí a MP diz assim, reduz salário e jornada. Como que eu sei que ele reduziu jornada? Então, eu inverto a tua colocação, Rodolfo, para perguntar, bom, se os empregadores estão fiscalizando pelo Zoom, então a gente vai ter que exigir deles que provem que não houve trabalho por mais de 2, 3, 4 horas por dia, para que possa haver redução de salário, porque senão não vai dar. Mas ainda quanto ao Zoom, eu quero te dizer o seguinte, nós somos monitorados o tempo todo. Eu acho até engraçado quando às vezes a gente vai fazer alguma reunião, uma coisa assim, olha, cuidado, porque tal aplicativo, né, tem perigo. Bom, a gente fala alguma coisa, já tem alguém que sabe, ou que noticiou, que postou. Enfim, é muito difícil hoje em dia, especialmente em tempo de isolamento físico, em que a gente tem a necessidade de usar meios virtuais, que nós estejamos seguros. O que nós precisamos fazer é falar apenas aquilo que nós sabemos que podemos sustentar depois. Essa é a nossa única saída, porque não tem chance de evitar, me parece, até porque a gente não tem nem acesso a todas as tecnologias que são usadas para nos monitorar. Acho que é isso. Muito obrigada, Rodolfo. Muito obrigada, doutora. Eu vejo, o nosso tempo já está praticamente acabando, mas nós temos mais 2 perguntas aqui. Aqui. Vira e mexe, nos deparamos com pessoas falando que nos Estados Unidos não há legislação do trabalho, que é tudo negociado entre empregador e empregado, passando a impressão que o trabalhador de lá tem mais vantagens que o trabalhador daqui. O que a senhora pensa a respeito disso? Que não é verdade. Os Estados Unidos, em pelo menos 2 estados, regulou o vínculo de emprego do trabalhador em plataforma digital, motorista de aplicativo da Uber. Teve um estado que proibiu a utilização, teve um estado que legislou para determinar que ali havia um vínculo e quais eram os direitos daquele trabalhador. Não é verdade, os Estados Unidos têm legislação trabalhista, sim. E também não é verdade que a condição dos trabalhadores lá é melhor do que a daqui, não é. Eu tenho um livro, até não lembro agora o nome do autor, mas chama assim, Por que Vocês São Pobres? Que é de uma pesquisadora, não lembro se ela é socióloga, antropóloga, mas que ela vai nos lugares de pobreza, em diversas cidades, estados dos Estados Unidos, e entrevistando as pessoas que vivem em situação de absoluta miserabilidade, várias delas como trabalhadores, mesmo tendo trabalho, enfim. Então, é uma ilusão, a gente tem uma ilusão engraçada até, né? Porque, assim, nós idealizamos os Estados Unidos, né? Nós não, algumas pessoas idealizam os Estados Unidos como esse mundo sem lei, em todas as pessoas são felizes e enriquecem. Mas aí, quando os Estados Unidos, por exemplo, diz que Uber e a motorista de aplicativo tem vínculo de emprego, aí a gente não quer fazer o mesmo, a gente não, para nós isso não serve. Quando os Estados Unidos, mesmo tendo à frente uma pessoa, né, de duvidável capacidade para gerir uma crise sanitária, diz, olha só, vou fazer transferência de renda, $1.200 para quem vive do trabalho para poder subsistir nesse período. A gente diz, não, mas
R$ 600 está mais do que bom, porque afinal de contas o governo não tem dinheiro, os estados estão quebrados. Quer dizer, é preciso se decidir, né? Afinal de contas, os Estados Unidos é um exemplo a ser seguido ou não? Perfeito, doutora, muito obrigada. Tem uma última pergunta aqui, a gente já passou 3 minutos, mas vamos uma última pergunta. A Bianca Garrido, ela diz: gostaria de ouvir da doutora Valdete, né, se há alguma outra alternativa além do poder do Estado, pois a situação nos estados brasileiros em geral estão muito ruins. É que, na realidade, nós temos uma sociedade estruturada em estados. E no momento como esse de crise, nós precisamos de um estado que seja forte e que tenha essa noção da importância da proteção social. Nós podemos pensar numa sociedade sem estado e talvez até estejamos caminhando para isso. Muito antes mesmo dessa crise, já tem vários estudos apontando que há também um esgotamento dessa fórmula de organização das comunidades por estado. Mas é o que nós temos hoje, né? É o que a casa oferece. Então, hoje... e eu digo isso pelo seguinte, Fernanda, porque eu sempre tenho medo de que esse tipo de discurso, como buscar alguma alternativa fora do Estado, caia para aquela ideia de que a sociedade tem que dar conta, né? A sociedade tem que dar conta de quem está agora passando fome em razão da pandemia. Não, é o Estado que tem que dar conta, porque a gente vive sob a forma de Estado, a gente paga imposto, a gente tem um certo pacto de convívio, que significa que a gente abre mão de parte da nossa liberdade para viver dentro de uma estrutura de organização social que está baseada na ideia de Estado. Então, a gente tem que buscar no Estado essa solução, a gente tem que exigir do Estado essa solução. Inclusive, para no futuro poder pensar uma forma de convívio que, aí sim, abra mão dessa, né, da existência do Estado, que não é mais do que também um instrumento de manutenção da dominação. Perfeito, muito obrigada. Eu só quero salientar aqui que nós estamos recebendo várias mensagens, né, agradecendo pelo momento, dizendo que são excelentes as colocações. A Gabriela diz que é um tema muito pertinente para o momento. O FLT diz que é advogado em São Paulo, milita na área trabalhista e ama Valdete. O país precisa de mais Valdetes. O Guilherme Duarte diz: Valdete sempre fantástica. E a Renata Andreoni, né, que da Acontecer, ela traz uma contribuição bem importante que a gente acredita muito aqui na Acontecer, que é na potência das iniciativas de micropolíticas. Né? A Bianca é maravilhoso. E, gente, eu quero agradecer. Eu também. Doutora Valdete, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, por nos auxiliar nessa construção, nesse compartilhamento, essa construção coletiva, efetivamente, né? A senhora é uma grande referência para todos nós. Obrigada por compartilhar o tempo, o conhecimento conosco. Sei que a senhora é bem requisitada, né? Então, gente, a gente vai colar aqui um link de uma pesquisa bem rápida sobre o nosso encontro, para que vocês possam nos ajudar também a saber um pouco mais sobre esses movimentos que nós estamos fazendo, como a gente pode melhorar e como a gente pode construir também, fazer mais construções coletivas. Na semana que vem, dia 30, na quinta-feira, a gente vai falar sobre o diálogo nas relações de trabalho com a professora Rosângela Forzak. A gente espera todos e a gente agradece imensamente a doutora Valdete. Um grande abraço. Muito obrigada, doutora, mesmo. Bom, eu não sei se eu posso falar mais um segundinho, mas quero dizer obrigada também a vocês, Fernanda, Fernando e Renata, pelo carinho do convite, pela forma como a gente conseguiu dialogar até chegar nesse momento e por me propiciar esse debate. Eu adorei essa fórmula de poder enxergar as pessoas que estão assistindo, eu achei tudo muito legal, achei a iniciativa de vocês ótima. O nome é fantástico, né? Acontecer, e tecer é algo que nos dá a ideia de ligação, né? Dessa ligação que a gente precisa ter uns com os outros para poder transformar a realidade. Então, eu estou à disposição de vocês para a gente seguir em outros diálogos e quero parabenizá-los pela iniciativa e dizer assim, sigam com esse trabalho, porque é isso que vai mudar o mundo. Sim, são pessoas assim que fazem as coisas acontecerem de um modo diferente, a gente está precisando muito de todos vocês. Muito obrigada. Bom, gente, muito obrigada pela participação. A gente espera vocês nos próximos encontros. Até mais.